Bom dia. Acho que tá ao vivo. Teu nome é o maior nome, é sobre todo nome. É sobre todos. Essa música começou, né? O nome que está acima de todo nome, o nome exaltado é. Eu fazendo a reflexão ainda sobre o dia de hoje. Essa música me trouxe muita reflexão, mas vamos começar. Hoje nós já estamos no 15º dia de 40, né? Faltam 25. E continuamos a série O Orgulho. O orgulho nos rouba a consciência. Então, quem está acompanhando, vê que lá no início, nosso primeiro dia de devocional foi sobre a consciência. E a nossa passagem hoje, ela está em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 12. E o Senhor enviou Davi, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi reis de Israel e livrei-os das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Essa passagem reflete de quando o profeta, Natã, veio até Davi. E Davi tinha mandado, os homens estavam na guerra, Urias, e
Davi tinha pegado a mulher de Urias, tinha se deitado com ela. Então ele manda chamar Davi na guerra. Davi manda chamar Urias na guerra. Quando Urias volta, Davi queria que ele se deitasse com sua mulher, porque a sua mulher estava grávida. E como ela poderia estar grávida se Urias estava na guerra? Então, para que não fosse descoberto a traição, mandou chamá-lo na guerra e cedeu ele uma noite em casa. Só que Urias, com seu senso de justiça, de companheirismo com os seus amigos na guerra, ele não sentiu que era justo ele ir para casa e ficar com a sua esposa enquanto seus companheiros estavam na guerra. E ele passou a noite na porta do palácio. Davi, vendo isso, ficou desesperado, deu uma carta a próprio punho para Davi levar e entregar ao comandante da guerra, em que mandava colocar Urias na frente do batalhão para a guerra para que ele morresse. E assim, Urias voltou, morreu na guerra e Davi assumiu a sua esposa, assumiu a viúva. Então, quando chega o profeta Natan e conta essa parábola, da família com a sua ovelha, e que o rico vai lá e pega a ovelha dessa família, que era a única que tinha, estava falando justamente sobre essa história. E aí a autora vem trazendo nessa narrativa, essa parte da história de Davi, o homem segundo o coração de Deus. É a maior demonstração do poder aniquilante que o orgulho exerce sobre a nossa consciência. Ela usa essa história, para vir falar que o orgulho nos rouba a consciência. Quando o profeta Natan está contando essa metáfora, Davi fica assim indignado e não percebe que era a própria história, era o que ele tinha feito. E aí, o que traz a reflexão muito poderosa é o que o orgulho tem roubado a consciência da minha vida, da sua vida. Porque muitas vezes a gente se pega julgando a vida do outro, o comportamento do outro, a história do outro, sem nos colocarmos no banquinho do pensamento, da consciência, e analisar as nossas próprias atitudes. Porque o orgulho rouba a nossa consciência, nos coloca numa situação de perfeitos, de que não erramos. Muitas vezes o orgulho nos coloca no banquinho, em vez da consciência, de vítima. Porque a gente vai contando várias mentiras sobre nós mesmos, sobre aquela história, e a gente não consegue perceber o quanto é o orgulho que está nos roubando a consciência. Então, quando ela pega essa passagem, de Davi com Urias, em que Davi manda Urias, para morrer na guerra, para poder assumir a sua esposa, e o profeta Natan chega e conta essa metáfora para ele, ele fala que esse homem tem que morrer. Ele julga as ações daquele homem. Mas, como ele fez isso? É quando a gente fala assim, sobre a coerência das atitudes, sobre 2 pesos e 2 medidas. Porque quando é o outro, a gente julga aquele como inadmissível, como inaceitável, como injusto. Mas como é com nós mesmos temos aquela atitude, o orgulho nos rouba a consciência, a gente não consegue perceber. E aí é muito mais fácil quando a gente tira essas escamas das nossas vistas e a gente perceber as ações erradas com o orgulho. Agora vem a reflexão que eu fiz sobre isso. É a mesma história usada pela metáfora. E Davi logo se ira e diz: esse homem tem que morrer.
o nível de consciência dele sobre certo e errado, ele existia. Não existiu perante a sua atitude. Olha o quanto isso é perigoso sobre nós mesmos. Eu fiquei refletindo sobre isso e me pegando, penso com você, se já aconteceu de estar julgando uma atitude de alguém, falando, né? Como Davi fez, isso é errado, esse homem tem que morrer. E você julgando, né? A gente colocando rótulos na outra pessoa por uma atitude dela. Mas lá no íntimo, se não vem e fala assim, nossa, eu tive uma atitude parecida, eu fiz algo. Ou será que o nosso orgulho ele está nos roubando tanto nível de consciência que não permite dar nem aquele flerte assim? Eu também já errei nesse sentido, eu também já fiz isso. Eu tô julgando essa pessoa falando, mas eu não tô muito diferente. Então, hoje, o devocional nos faz esse convite. O convite de moer o orgulho para que ele não roube a nossa consciência. Para que a gente examine as nossas próprias ações, pensamentos, atitudes. Que a gente possa tirar, às vezes, esse banquinho que a gente senta, né? De julgar, de rótulos, de saber sobre as coisas, de vítima. E que a gente sentir no banquinho da consciência. O banquinho da consciência para analisar as nossas próprias atitudes, nos colocando por fora como essa metáfora, como o profeta Natan fez com Davi. E se fosse a nossa própria vida, né? Fico pensando assim. Um dia que vai chegar para todos nós, que é o dia da passagem, né? Como será? Eu não acredito se morreu, acabou, né? Eu acredito no encontro com Deus e chegando lá. É igual aquela música, né? Sua vida em 60 segundos. Já pensou passar assim no telão, você lá com Deus? E um resumo da sua vida. Sabe aquelas coisas? Porque quando ninguém tá te olhando, quem você é? Deus sabe. Deus vê tudo. E Ele tem um poder nisso, né? Então, como seria esse momento assim? Consegue imaginar? Você e Deus. E aí passando lá num telão. A sua vida em 60 segundos. Será que vai ser um momento que a gente vai ter para tomar consciência e muitas vezes moer esse orgulho, as mentiras, a vergonha? Ou a gente vai ainda querer assistir lá e contar como vítima? Mesmo a gente, né, passando lá para um outro plano, se não ter evoluído pra gente assumir os nossos erros. Eu não tô falando nem de julgamento, eu tô falando assim como uma consciência. Não vamos colocar assim nessa passagem. Hoje, se você tivesse lá num evento lotado, cheio de pessoas, e fosse lá passar um vídeo curto, né? Uma narrativa, uma sinopse do filme da sua vida. Como você se sentiria? Sabe aquelas coisinhas assim que às vezes você acha que vai dar um jeito, que não tem problema, ou que você faz quando você acha que ninguém tem olhando, mas Deus vê tudo? Que é isso que o profeta Natan veio falar para Davi. E aí, quando tava essa música, né? Santo para sempre, que ela fala assim, o nome que está sobre todo nome, exaltado é santo. Adoro essa música. Quantas vezes o orgulho, né? Quer que a gente coloque o nosso nome acima de tudo, seja o centro, para sermos exaltados, porque qualquer coisinha a gente se sente humilhado, a gente se sente diminuído. Então a gente quer ser bom, né? Igual ontem teve um campeonato de beach e a galera toda já joga há bastante tempo. Eu tô começando agora. Então assim, falei, julgue meu jogo, não julgue minha coragem. Então, é ruim. Às vezes, né, o pessoal tá jogando bem, e aí você não joga, faz sorteio, você sai com uma dupla lá. E você sente assim, tô prejudicando essa pessoa, porque aí a outra dupla ficou mais forte e eu não consigo equilibrar o jogo.
Então a gente tem a humildade de falar, olha, eu tô começando. E até de questionar, tá? Se gente que é certo, eu vim que tô prejudicando também as pessoas. Ou será que foi um pensamento de orgulho, né? Porque todo mundo tá jogando bem e eu não jogo. E eu fui assim, né? Com a intenção que eu já sabia, principalmente quando tem divisão de categorias, né? Foi um play mesmo pra socializar. Que a galera aqui, né? Todo mundo já joga há bastante tempo. E eu já fui com a consciência assim, não, é junto dos bons que a gente vai ficando bom também, né? Ela vai subindo o padrão. E aí quando você joga com alguém que tá iniciando agora, você vê que você dá conta de alguma coisa, você vai, rende. Mas muitas vezes a galera lá que tá avançada, né, já é esse base, fica meio paralisada. E aí quando vem esse pensamento, eu fiquei questionando hoje, né? Você também é falta de humildade, é o orgulho dizendo, né? Fica quietinho, não vai tentar evoluir não, joga o pessoal, você tá atrapalhando. Ou se é um nível de consciência mesmo. Então da gente fazer esses questionamentos, sabe? Pra tentar identificar quando é o ego, quando é o orgulho. Bom dia, ei! Estamos finalizando. E hoje o exercício é olhando para sua vida hoje, prestando atenção ao seu diálogo interno sobre tudo o que lhe acontece. Em quais áreas da sua vida o orgulho tem roubado sua consciência? Em quais áreas ele tem impedido você de reconhecer suas más escolhas, as sementes ruins que plantou e que hoje tem gerado dor e amargura? Talvez o orgulho tenha feito errar muito no seu relacionamento com seus filhos e agora colhe as consequências. Quem sabe seus maiores erros tenham sido na sua vida financeira, escolhas irresponsáveis que produziram muitos problemas nessa área. Quais são as consequências pelo orgulho que reinavam em você? Depois você volta e vê o início. Hoje estava falando, né, sobre a passagem em que o profeta Natan chega para falar sobre a parábola com Davi. E aí vem assim, né, quanto o orgulho nos rouba a consciência. E o exercício de hoje é dedica um tempo ao exercício de olhar para a sua vida, sem pressa, e colocar luz nas trevas. Deixe doer, mas traga a verdade, traga a consciência. Cale as vozes que tiram de você a responsabilidade por esses problemas e assuma hoje seu lugar de comandante das suas escolhas. Deixe doer, mas arrependa-se, peça perdão a Deus, peça perdão a quem você deve perdão e peça perdão a si mesmo. Deixe doer, mas vença a luta contra o orgulho. Deixe claro que começou a batalha contra ele na sua vida e que ele já perdeu. Após refletir, escreva quais fichas caíram, quais entendimentos você teve e qual decisão você tomou para mudar de atitude daqui para frente. Eu sempre compartilho o exercício para fazer, falo que já fiz e hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu escrevi no meu exercício, né? Eu escrevi, meu Deus, sendo sincera, percebo quanto orgulho existe em mim, quanto tenho dificuldade de reconhecê-lo, de identificá-lo, mas quero lhe pedir me ajude a reconhecê-lo e excluí-lo da minha vida. Gente, quando eu vim fazer esse exercício, eu vi que o grau do orgulho, às vezes, ele é tão grande que ele nos cega, que não consegue nem assim identificar o orgulho. Então eu trouxe isso para uma oração, para que Deus me ajudasse a identificar o orgulho na minha vida, identificar os pecados, que eu queria realmente poder ter consciência sobre ele e lutar contra ele. Então, como a gente luta contra algo se a gente não tem consciência, se a gente não vê onde ele existe? E isso tem sido assim, um exercício diário, dia após dia. Não é que vai lá e é perfeito não, sabe? É perante as atitudes, eu tenho, e depois meu Espírito Santo me fala, será que não foi orgulho? Será que não é ego? Será que não é vaidade, né?
que anda tudo junto? Será que não faltou um pouquinho mais de sabedoria, de quebrantamento? Então, o convite hoje do nosso 15º dia do devocional. O orgulho nos rouba a consciência, que você traga a sua consciência sobre o que o orgulho tem dito a seu respeito, sobre suas ações, que não sejamos enganados, cegos, como Davi, né? Que julgou as suas próprias atitudes, decretando, né, que deveria morrer aquele homem, quando na verdade na parábola contava sobre a história dele mesmo. Então, assim, fazendo essa analogia, né, o quanto o orgulho nos rouba a consciência, ela é forte. Já pensou se você está num julgamento, né, a pessoa está contando uma narrativa da sua própria história, e você decreta lá que morte, depois você descobre que está falando sobre você mesmo. Sabe quantas vezes, né, vai lá e a gente aponta, julga, e depois você parar para refletir que é a sua história, que é até pior. Então, eu acho que vale muito a pena o louvor de hoje sugerido, né? A sugestão do dia é: me ajude a melhorar, Eli Soares. E nós vamos para a nossa oração para finalizar. Pai, eu declaro que a partir de hoje assumo a responsabilidade sobre a minha vida. Eu declaro que o Senhor da minha vida é Jesus e não o orgulho, representante do inferno, que vinha me tentando me roubar do tu homem, mulher que tu me fizestes para ser. Espírito Santo de Deus, assume o comando de todos os meus pensamentos, meus sentimentos e me exorta sempre que eu me mover na direção do pecado, para que a minha vida te agrade e que eu cumpra a minha missão de glorificar o meu Pai aqui nesta terra por meio da minha vida. Eu te amo, Jesus, e dedico a partir de hoje ser todos os dias da minha vida mais parecido contigo, em humildade, em santidade. Amém. Em nome de Jesus. E aí, todos os dias, né, o convite para fazer sua oração pessoal, com o coração aberto e tranquilo para Deus. E hoje, convite essa oração, né, pedindo a Deus para trazer a consciência de tudo que o orgulho tem roubado de nós mesmos, até a consciência da nossa verdadeira identidade. Mas como que a gente vai evoluir, melhorar, se a gente não tem consciência do que a gente precisa evoluir, melhorar, dos nossos erros? Esse foi o nosso devocional de hoje, que ficamos assim, né? Guardados, protegidos, blindados, guiados por Deus. Que Ele seja sempre nosso guia, que a gente só vá onde Ele for conosco. Amém? Jesus, um bom dia.